Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar do Datena. O Datena, ele falou ontem, ele criticou o Gilmar Mendes. Pra quem não sabe toda a história que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês rapidamente. Gilmar Mendes deu uma entrevista, fez uma live, deu uma entrevista no sábado, se não me engano, entre sexta e sábado, na qual ele criticou o exército, falou que o exército está se encaminhando para um genocídio perante o comando que está tendo no Ministério da Saúde. Para quem não sabe, o militar comanda o Ministério da Saúde e ele disse que o Brasil está caminhando para um genocídio total com os militares na frente desse combate aí ao coronavírus. E aí, por fim, o Datena acabou expondo essa fala, essa frase que o Gilmar Mendes falou, criticou o Henrique Mandetta, inclusive, colocou o Mandetta no meio do caminho, disse que o Mandetta está fazendo uma campanha política, está se favorecendo em cima do Covid, e ainda deu uma aula de história, ainda se referindo ao Hitler, enfim, Stalin, e vários outros assuntos referentes também. Ele tocou no assunto da médica lá do Albert Einstein, que fez falou sobre o nazismo, e ela parece que vai ser demitida do Einstein. Então eu vou mostrar para vocês exatamente agora, olha aí. Gozado, meu amigo Valteno, direto de Brasília, né? A última vez que eu conversei com o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar falou assim, não, Datena, nós estivemos conversando lá com o comandante do Exército, o general Pujol. Eu falei, é boa gente ele e tal. E nós dissemos para o general Pujol que não tinha problema nenhum, que não ia ter crise, que ninguém queria derrubar o Bolsonaro e tal. E, de repente, numa live, não sei que dia que foi, esses dias aí, o Gilmar Mendes, que tinha pregado ali que as pessoas saíssem todas de braços dados para que a gente mantivesse a democracia pela ordem, né, e pela lei, o Gilmar pega e fala isso aqui que você vai ouvir aí, e os militares estão, pé da vida com o Gilmar, com razão, aliás, né? Vamos ver. O exemplo da saúde. Há um direito hoje muito reconhecido, na União Europeia é reconhecido, que é o direito à boa governança. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Eu não entendi o Gilmar, porque o ministro Gilmar, que eu até acho um cara muito legal, mas o ministro Gilmar, ele apagou o fogo semana passada, foi um dos bombeiros, semana retrasada, quando a gente estava no auge de uma canelada institucional. O Gilmar foi o cara que apareceu e falou, não, gente, vamos parar de brigar, foi lá no Exército, conversou com o Pujol, o general Pujol, falou, tá tudo certo e tal. E, de repente, nessa live, que inclusive participou o tal de Mandetta, Deus me livre, não pode nem ouvir falar desse cara, só fez. Esse Mandetta, ele estava fazendo campanha com o vírus, entendeu? Bom, moral da história, o Gilmar vem e dá-lhe uma canelada dos militares. E os militares não aguentaram, responderam. Agora que o Bolsonaro estava quieto, fazia um bom tempo depois que eles tinham entrado num acordo para governabilidade. Ninguém disse que houve esse acordo, mas tem certeza que houve, né, Valteno? Que houve, olha, vamos parar de brigar, porque senão isso aqui vai chegar a um ponto tão grave que as instituições não vão segurar a onda e o pau vai comer de uma maneira terrível, porque não pode haver desequilíbrio de poderes, né? Então houve um acordo entre lideranças aí dos poderes para que o Bolsonaro continuasse governando, e alguém falou assim, pede para o Bolsonaro dar um tempo lá e tal, e daí por diante, não é? E o Bolsonaro, até porque pegou o Covid também, parou de falar um pouco, e o país estava andando, aí vem o Gilmar, que foi um dos caras, né? Entre esses caras que tentaram apagar o fogo, falou que estava tudo legal, pega e me dá essa cacetada
nos militares, dizendo que o Exército está participando de um genocídio. É lógico que as Forças Armadas reagiram de uma maneira curta e grossa, porque foi curta e grossa mesmo, não foi, o Valteno? Foi sim, Datena. Hoje, por volta... Antes, boa tarde para você, boa tarde a todos os que nos assistem do Brasil Gente. Tarde. Então, hoje, no início da tarde, o Ministério da Defesa divulgou uma nota conjunta assinada pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em que lamenta profundamente as declarações do ministro Gilmar Mendes, chega a dizer que são levianas e que isso terá procedimento por parte do Ministério da Defesa, que vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República para que o ministro Gilmar Mendes explique, faça aí qualquer coisa para poder apagar essas acusações que são absolutamente injustas. Não, eu ia dizer, tá bom, eu sei onde você vai chegar. O Gilmar já disse que não vai se retratar. Pelo que eu ouvi dizer, ele não vai se retratar. E aí, o que acontece, Valteno? Bom, aí o Procurador-Geral da República vai receber essa representação e vai encaminhá-la ao Senado, que é quem cabe julgar ministros do Supremo, processar ministros do Supremo. E aí, o que é que vai acontecer? Tem muito pedido lá. Aí, o que é que vai acontecer, Valteno? Acho que nada, né? Aí, até agora, nunca aconteceu nada, né? Até agora não aconteceu nada. Tem só o Cajuru mesmo, mas você estava contando aí, deve ter quantos pedidos lá? O Cajuru do Gilmar Mendes? O Cajuru deve ter pedido uns 180 impedimentos do Gilmar Mendes. Deve ter pedido uns 180 impedimentos do Gilmar Mendes. Deixa eu perguntar para ele aqui quantas vezes ele pediu impedimento do Gilmar Mendes. Mas deixa eu dar um recado, deixa eu ver o Gilmar aqui, deixa eu ver o Gilmar. Dá o recado logo aí, meu compadre, vamos, dá o recado aí, compadre, acorda aí. Mas normalmente tem muito processo parado lá no Senado, mesmo porque os caras que poderiam julgar qualquer ministro, tem um monte de processo lá no Supremo também, não tem não? Tem, bastante, por isso que não anda. Está lá na mesa, fica o protocolo, são vários, não é só contra o Gilmar Mendes, tem vários outros contra o ministro Alexandre de Moraes, enfim, são muitos. Agora, Datena, o que deixou, como você falou, pé da vida as Forças Armadas foi a relação que o ministro fez com genocídio. A palavra genocídio, na nota divulgada pelo Ministério da Defesa, fala que é a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Não, você imagina a infelicidade tão do ministro. Palavra tão grave que, de repente, a médica aqui do Einstein, que eu não sabia da nota que o Einstein mandou para cá, normalmente, fim de semana, em vez do assessor de imprensa ligar, eles mandam nota. Eu não sou casa da moeda, eu não gosto de ler nota. Porque diz que o Einstein tinha afastado aquela... Como é o nome da médica? A doutora Yamaguchi. E eu falei assim, afastaram a doutora Yamaguchi porque ela usa hidroxicloroquina mais azitromicina, isso não tem cabimento, porque ela é cientista, ela tem condição de fazer isso, mesmo porque é médica e cientista, e boa, não é? Se aproximou do Bolsonaro, chegou a ser até cogitada para ser ministra da Saúde, daí por diante. Eu pensei que era por isso que eles afastaram a doutora Yamaguchi, mas não foi. É aquela num programa aí, ou sei lá o que, numa live, hoje está muito em moda esse negócio de live, ela disse que fez uma comparação do uso de remédio com o Holocausto. Isso é uma barbaridade, isso é uma calamidade, mas em momento algum você pode fazer qualquer tipo de comparação para uso de remédio ou qualquer coisa com o genocídio, aí sim entra a palavra correta, cometido por aquele demônio do Hitler, representante o demônio na Terra, que matou 50 milhões na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto, naqueles campos de concentração, matou 6 milhões de pessoas. O Mengele fazia experiência, aquele maldito que morreu aqui no Brasil, ainda na praia, vagabundo, doutor Tuma que achou ele lá. Morto, pena que achou morto. Fazia experiência com criança, injetava coisa azul em olho de criança, coisa absurda. Os nazistas foram os piores seres que passaram
pelo planeta, não é verdade? Então, é uma coisa assim, nazifascistas, Mussolini, Hitler e companhia limitada. Então, ela fez uma comparação muito infeliz, depois pediu desculpas e tal, e é possível que ela seja mandada embora do Einstein. E se fosse mandada embora, é um hospital israelita, né? Não seria novidade nenhuma. Depois que eu fui ler a declaração, dei razão até a direção do Einstein, porque isso é uma declaração fortíssima e não tem nada que fazer esse tipo de comparação. A gente tem que lembrar desses fatos, não é? Para que eles nunca mais existam, mas não para fazer comparação com qualquer outra coisa. O Stalin, por exemplo, matou 50 milhões de pessoas com aquele regime comunista dele, quase acabou com o mundo. O Mao Tse-tung, para fazer bomba nuclear ou armas, né, ele exportava tudo que a China produzia, e já tinha gente que precisava comer na China, e as pessoas comiam casca de árvore, comiam madeira, comiam grama, por isso que come gafanhoto, come tudo. Porque não tem uma produção muito grande. E o Mao Tse-tung exportava tudo e ainda por cima fazia os caras doarem alumínio, lata de panela e tal para construir armas. Matou 70 milhões de pessoas. Então isso é genocídio. Por isso que os militares ficaram bravos, né? De ligar ao exército a palavra genocídio, não foi isso? Bom, galera, comenta o que mais que vocês acharam e é isso. Espero que tenham gostado, comenta o que mais que vocês achou. E é isso. Valeu, falou, tamo junto, é nóis, abraço.